Olá, investidores! Uma ótima noite a todos. Pontualmente 20 horas estamos eu e o professor Baroni para conversar um pouquinho com vocês sobre perfis de investidor. Anteriormente a gente mandou um quiz para todos vocês preencherem e entenderem qual que é o tipo de perfil que vocês têm, qual que é o investidor que vocês são, né? Qual linha vocês deveriam seguir. E a partir desse quiz nós vamos trazer quais são os tipos de ativo, quais são as classes de ativos que mais dão match com esses perfis. Então, uma ótima noite a todos. Vejo que tem pessoas de todo o Brasil, vi que tem um pessoal da Paraíba, de Curitiba, Bahia, até um pessoal de fora da Bélgica. Então, sejam muito bem-vindos. Uma ótima noite a todos. Ótima noite, professor. Como é que o senhor está? Boa noite, João. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Hoje é o dia de autoconhecimento, né? Então, muito bacana. Parabéns ao time da Suno aí que organizou esse quiz. Então, vamos em frente que tem muito conhecimento para compartilhar com vocês. E aqui começando, para quem ainda não se inteirou do assunto, só para colocar todo mundo na mesma página, é o seguinte: nós, com a finalidade de ajudar todos vocês a se entenderem, como o professor bem mesmo mencionou, a questão de se auto-entenderem, né, autocompreensão, a gente trouxe um quiz, né, que o objetivo final dele era ajudar vocês a entenderem qual é o seu perfil e a entendendo qual é o seu perfil, qual seria a melhor rota. E a rota a gente vai falar ao longo dessa live. Para começo de conversa, meu nome é João Daronco, eu sou analista de ações aqui do time da Suno. O professor Baroni dispensa apresentações, mas vou passar a palavra para o senhor também se apresentar, professor. Então, eu sou o head aqui de fundos imobiliários, trabalho junto com uma turma grande aqui que desenvolve conhecimento Brasil afora e trazemos essa parte de fundos imobiliários para todos vocês. Então, a ideia é que a gente possa contribuir com esse conhecimento aí de renda ao longo desses trajetos aí, dessas rotas financeiras que todo mundo vai seguir. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, tanto sobre fundos imobiliários quanto ações, podem colocar no chat também. Ao final dessa live, a gente vai tirar algumas dúvidas de vocês. Se tiverem qualquer dúvida com foco principal sobre questão de perfil, questão de qual que é a rota que eu devo seguir, quais os passos, pode colocar que a gente vai selecionar e ao final a gente traz todas elas. E aí, para quem não participou, não está sabendo qual é esse quiz, a gente disponibilizou um quiz para todos. É um quiz bem rápido de ser preenchido, então, caso você ainda não preencheu, corre que ainda dá tempo. E o objetivo dele, basicamente, é entender quem é você no mundo dos investimentos, né? Qual é o seu perfil? Qual é a categoria que você mais deveria buscar de ativos, etc. A gente vai colocar, vou pedir para o time disponibilizar esse link Acho que no chat. o link está na descrição também, né, João? Acho que o link já está Boa, na professor. descrição, Isso. né? Então, se você não preencheu ainda, vai ali na descrição do vídeo, clica, preencha rapidinho, antes da gente entrar nos perfis, para vocês entenderem, qual que é a rota que eu deveria seguir. Então, esse quiz, ele tem 3 grandes perfis, tá? O primeiro é o Capitão Reserva, e basicamente esse Capitão Reserva, ele é aquele tipo de pessoa que prioriza muito a segurança e consistência, né? Então, ele não se preocupa, ou ele não pretende se preocupar ou perder o sono pensando muito na sua carteira. Então, por conta disso, a gente vai trazer um pouquinho quais são os tipos de ativos ou as classes de ativos que esse perfil característico possui. Quem aí fez o quiz e se caracterizou como capitão reserva, coloca aí no chat. O Diogo aí já colocou capitão reserva. Quero saber qual que é o perfil mais presente aqui na nossa conversa, tá? Então, coloque aí o seu perfil, se você já fez o quiz. O segundo perfil que a gente traz hoje, e aí até o professor Baroni talvez se enquadre muito bem nesse perfil, é o magnata da renda passiva, né, professor? Exatamente, é para quem busca aumentar a renda extra que recebe através dos seus investimentos, né? Que combina muito aí com essa classe que a gente acompanha tanto. Mas vamos deixar para falar das classes daqui a pouco. Vamos pedir para o pessoal preencher o quiz aí para ver aonde você se encaixa. Exato. Até o Fabrício perguntou onde está o quiz. Ele está na descrição do vídeo, tá, Fabrício? Vou pedir para o time também colocar nos comentários. E aí vocês conseguem acessar. Então, se você não fez, preenche rapidinho, é bem rápido, é bem tranquilo. Vocês conseguem preencher isso antes de nós entrarmos em cada um dos caminhos, tá?
Então, segunda classe, magnata da renda passiva. E por fim, nós temos o bilionário em treinamento, que é aquele investidor que acaba por assumir mais riscos em busca de um maior retorno, tá? Basicamente é isso. Não tem tanto o apego da renda passiva, mas ainda assim é bastante focado em renda variável. Nosso querido Felipe Tariwalt está aí, falou que fez e deu o magnata da renda passiva, né? Quem conhece ele sabe que ele gosta daquele dividendo, gosta daquele provento dos fundos imobiliários. Eu fiz, acabou que o meu perfil ele se enquadrou muito mais em bilionário em treinamento, por não ter tanto aquele apelo para renda mensal, né? E muito mais uma questão de acúmulo de patrimônio, crescimento e tudo mais. Então, estou vendo aí que tem várias pessoas que já preencheram e estão comentando aqui sobre o seu perfil, né? O Edson, bilionário em treinamento, o Thiago Reis aqui também presente, falou que ele fez o teste e deu bilionário em treinamento. Então, temos dois grandes times aqui, o professor Baroni e o Felipe Tariwalt, como buscando a renda passiva, né? Eu e o Thiago mais para o lado do bilionário de treinamento. Quero saber qual que é o seu perfil, corre que ainda dá tempo de nós, de você preencher, né? E saber qual que é o seu perfil, o que você busca, qual que é a trilha que você deve seguir, tá? E aí, para finalizar, qual é o seu perfil? Quem é você no mundo dos investimentos? Capitão reserva, magnata da renda passiva, bilionário em treinamento? Coloca aí no chat. Eu vou pedir para o pessoal colocar uma enquete no YouTube para a gente ter uma ideia de como é que está a temperatura, como é que estão esses times, qual o perfil que tem mais pessoas dessa nossa live, tá? Então, é isso, eu acho que esse que era o início que eu queria trazer para vocês, tá? Então, a gente tem esses 3 grandes perfis e ao longo dessa live, nosso objetivo é bem tranquilo e simples, tá? É ajudar cada um deles a entender o que ele significa, quais tipos de ativos vocês deveriam buscar e qual que é o caminho que vocês deveriam seguir. E o caminho, para começar, tem alguns pilares iniciais, né? O primeiro pilar que todo investidor ele tem que buscar é conhecer os tipos de investimento ou os tipos de ativo e suas características. Porque cada tipo de ativo possui uma característica própria. Então, os ativos de renda fixa, eles possuem uma característica muito de conservação do seu patrimônio, né? Acaba que são perfis, grande parte deles, né, com um maior grau de conservadorismo, um maior grau de segurança, né? E como o próprio nome já diz, tem uma renda fixa, né? Você tem um indicador atrelado a ele que vai variar fixamente ao longo do tempo. Você tem a renda variável, que existem vários tipos de ativo lá dentro, existem ações que têm um perfil específico, você tem fundos imobiliários, etc. O primeiro passo que vocês têm que saber e ter e fazer, né, quando vocês estão investindo e montando a sua carteira, é entender cada um desses ativos, cada um dessas classes e quais são suas características. Depois disso, entender quais são suas preferências, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a renda variável em relação à renda fixa, existem diversos estudos que mostram que investidores de renda variável têm uma rentabilidade superior aos investidores de renda fixa. Quem investir, por exemplo, tem um estudo de Jeremy Siegel, que pega desde o início do século passado, e ele mostra que quem investiu em estoques, ações dos Estados Unidos, ganhou muito mais que quem investiu em renda fixa, né? Só que não adianta de nada você saber dessa informação e a renda variável ou ações, por exemplo, fugir do seu círculo de competência ou fugir dos seus objetivos, tá? E aí o que eu quero falar com isso? Existem muitos investidores, professor, eu escuto muito isso, que é o seguinte, eu tô com dinheiro aqui e eu preciso fazer um investimento e eu preciso desse dinheiro ano que vem, né? Qual ação que você me recomenda para ano que vem? Né? Qual fundo imobiliário você me recomenda para ano que vem? Primeiro que eu não recomendo ação ou fundo imobiliário se você está investindo daqui a um ano. Então perceba que o investimento, o seu objetivo, o seu prazo de investimento interfere muito na classe de ativo que você vai se expor. Da mesma forma, aquela questão de aversão a risco, né? Se eu tenho uma aversão a risco maior, eu tenho um maior medo de perder dinheiro,
talvez não faça sentido você entrar em renda variável. Então, primeiro passo, entender o que são os ativos, quais são as características. Segundo passo, entender você, né? Quais são os seus objetivos, qual que é o seu círculo de competência. E aí o terceiro ponto é diversifique, porque muitas vezes a diversificação traz muita tranquilidade para a sua carteira. Você diminui muito a exposição no ativo, diminui muito o risco de ruína da sua carteira. E após esses três passos iniciais, você pode começar a fazer a seleção dos ativos dependendo do seu perfil, dependendo da sua competência, né? E com isso montar uma carteira diversificada. Qual que é a opinião do senhor, professor? Eu acho que isso aí deve ser realmente visto como uma rota. Eu acho que o slide está muito bem feito e eu quero tentar trazer uma abordagem um pouquinho diferente. O melhor de todos os cenários seria que você tivesse aqui um copinho que vai se enchendo aqui de conhecimento. E aqui é um copinho que vai se enchendo de dinheiro, né, de decisões de investimentos. Seria lindo se o seu conhecimento fosse acompanhando exatamente a quantidade de dinheiro que você vai aplicando. O que acontece? É que muitas das vezes você tem pouco conhecimento e quer investir muito, ou ao contrário, você vai buscando muito conhecimento e não investe quase nada, né? Justamente porque você não tomou essa decisão de investimento. Eu acho que o mais importante, a partir do momento que você se conhece, define, delimita o seu ciclo de competências, você diversifica dentro daquilo que você delimitou. Então, o seu conhecimento, ele vai se desenvolvendo e ao passo que ele vai se desenvolvendo, você vai fazendo os seus investimentos, os seus aportes e calibrando a sua carteira dentro daquilo que você entende que seja o mais adequado para você, dentro das suas preferências. Então, é uma rota, é uma jornada, é um ato contínuo, é algo que você realmente vai fazendo sempre, vai se desenvolvendo. Então, não é algo que passa pela sua vida, né? Não é como você vai lá e faz uma prova e passou e pronto, acabou. Não. Dentro dessa carteira, da composição de investimentos que você desenvolve, ao longo, né, que você monta, desculpe, é desenvolvida ao longo de um ciclo, ao longo de uma jornada financeira. Então, isso é muito importante. Acho que esse slide sintetizou muito bem o conceito de pilar, né? Você tem que ter esses pilares para que você possa construir a sua carteira. E esses pilares vão sendo modelados e remodelados também com o tempo, de acordo com a fase da sua vida, o seu conhecimento, etc. Acho que bem colocado a questão de revisitar, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa, pô, eu não sou mais iniciante, eu já invisto, mas faz sentido você revisitar esses pilares, porque cada vez mais você aprende mais. E tem aquela história, né, que nunca é a mesma água que passa por debaixo da ponte, porque você vai sempre evoluindo. Então você consegue ter novos objetivos, você consegue aumentar o seu círculo de competências, e isso faz você um investidor diferente, né? Uma frase legal, João: as suas escolhas mudam de acordo com o seu conhecimento. Então, à medida que você vai refinando o seu conhecimento dentro do ciclo de competências que você se propôs a desenvolver, você vai refinando as suas escolhas. Então, isso é natural, você se conhecer e revisitar isso de tempos em tempos. E até interessante, professor, que um outro ponto, né, que a gente não comentou, mas, por exemplo, muitas vezes o investidor que ele se enquadrou como capitão reserva, daqui a um ano e meio, dependendo do seu conhecimento, ou dependendo dos seus objetivos, pode se enquadrar como um magnata da renda passiva, né? E aí, ou um bilionário em treinamento pode voltar e aí ser um capitão reserva no futuro, etc. Então é algo muito fluido e eu entendo que o investidor ele sempre tem que estar revisitando, entendendo se o seu perfil não mudou, né? E qual que é a carteira ideal para ele, para aquele momento, para aquela bagagem de conhecimento que ele tem, para aqueles objetivos de vida que ele possui e tudo mais, né? E aí nosso objetivo aqui, pessoal, é o seguinte, tá? Só para passar para todos vocês. Nós vamos entrar em cada um desses tópicos para vocês entenderem o que vocês têm que buscar, né, para construir esse pilar de uma forma sólida, e depois a gente entra na seleção de ativos de acordo com as suas preferências, para cada um dos perfis, tá? E aí, primeiro ponto é classes de ativos e como ou com quais você se identifica, né? Nós temos três grandes classes ou três grandes tipos de ativos que a gente gosta de dividir de uma forma mais didática, né? A gente tem a renda fixa, que ela acaba que, como o próprio nome já diz, é uma renda fixa, ela possui uma menor volatilidade do que os demais
tipos de ativo. Claro que existem um tipo de renda fixa que possui uma volatilidade maior, né? Mas, de forma geral, são ativos com uma menor volatilidade, porém, também com menores retornos, com menor potencial de retorno, né? A gente tem vários tipos de renda fixa, você pode pegar títulos pré-fixados, pós-fixados, indexados ao IPCA, etc., emprestar dinheiro para o governo, tesouro direto ou para empresas, crédito privado. Então, existem vários tipos de renda fixa. Sim, renda fixa é bem simples, tá? Né? Assim, de uma maneira didática, né? Deixa só eu dar uma completada, e depois eu já posso até falar de fundo imobiliário. É que eu acho que há duas formas de você enxergar a renda fixa, né? Porque a renda fixa, o que caracteriza? É um ativo financeiro que tem uma taxa pré-acordada e um prazo de vencimento pré-acordado também. Então, isso é o que caracteriza o nome renda fixa. Você está tomando uma dívida de alguém, que seja do governo, de uma empresa privada, enfim, alguma operação, em que você tem um prazo e tem uma taxa combinada. Essa taxa ela pode ser pós-fixada, pré-fixada ou híbrida ali com algum indexador inflacionário, alguma coisa assim. E ela tem um prazo de vencimento. Por isso, quando você compra lá um título do Tesouro Direto, ele tem um vencimento, mesmo que seja daqui 20, 30 anos, mas tem um vencimento. Então, isso caracteriza ser renda fixa. Agora, a volatilidade ela pode acontecer por outros motivos. Alguns ativos, mesmo na renda fixa, em função de um evento chamado de marcação a mercado, ela pode trazer, sim, volatilidade. Mas quando a gente está aqui didaticamente trazendo para vocês o conceito de renda fixa, nós temos que pensar de uma maneira mais tradicional, mais voltada para aquilo que é, na cabeça das pessoas, um entendimento de um fundo para você fazer as suas reservas, fazer os seus investimentos sem tomar muito risco, inclusive de marcação a mercado. Tá? Mas lembrando que há sim como você usar a renda fixa dentro de cenários mais turbulentos também, tentar outras formas de se criar valor. O mesmo vale para fundos imobiliários. Você tem fundos imobiliários que são mais tradicionais e tem fundos imobiliários que podem buscar estratégias diferenciadas, tá? Então, isso vale para todas as classes e subclasses. Só dando um pitacozinho rápido aqui, né? A essência do fundo imobiliário é a geração de renda, proteção patrimonial, mas há como você impulsionar isso buscando mais retorno também. Só para dar o meu pitaco, ações é a mesma coisa. Você tem ações que têm uma característica mais previsível, uma empresa mais madura, uma empresa que já tem já atingiu um grau de maturidade grande e tem o que a gente chama de payout, né? Um pagamento de dividendos mais elevado para o acionista, mas também tem empresas que praticamente não pagam dividendos e reinvestem todo o capital buscando crescimento. Então, veja que em todas as classes dá para você dinamizar a sua alocação para que você consiga ponderar aquilo que te deixa mais confortável dentro da sua estratégia de investimentos. Então, esses 3 nomes que nós colocamos aí, do Capitão Reserva, Magnata Renda Passiva e Bilionário Treinamento, ele tem, em treinamento, né? Ele tem características das 3 classes. Então, é só para dizer que não é o fato de você ser magnata da renda passiva não quer dizer que você não vai ter as outras. O fato de você ser o capitão reserva não quer dizer que você não vai ter ações também. Então é só para deixar claro que isso é uma ponderação de acordo com do seu portfólio. E as pessoas, professor, elas costumam fazer algo excludente, né? É isso. Tipo, vou ter fundos imobiliários ou ações, ou renda fixa ou renda variável, né? E aí muitas vezes faz sentido, e a maioria das vezes, né, faz sentido ter ambos, né? Então, aí voltamos, né, João? Aí voltamos na história do ciclo de competências. Depende muito do ciclo de competências. Quer ver? Volta no slide rapidinho, você consegue, João? Por isso que esse slide é um slide para vocês guardarem para o resto da vida, porque define muito, né? Você conhecer os ativos é o primeiro passo. Você saber o que é um fundo imobiliário, saber o que é um ETF, saber o que é um investimento nacional, você tem que saber o que é primeiro as coisas, saber o que é, como eu falei, marcação a mercado, por que uma renda fixa pode ter volatilidade. Você tem que conhecer. Depois que você conhece, aí sim você vai desenvolver o seu ciclo de competências para depois você começar a diversificar dentro do ciclo de competências que você delimitou. Entendeu? Então isso aí é literal, esse slide é fantástico. Quem fez esse slide aí, parabéns ao time da Suno aí que organizou, porque perfeito, ele é exatamente isso, é uma rota, né, de investimentos que todo mundo deveria seguir. Eu vejo às vezes pessoas, João, sem conhecimento nenhum já falando em diversificar. Por quê? Porque ela está querendo se esconder atrás
usar a diversificação para esconder atrás da falta de conhecimento que ela tem, entendeu? E essa é uma deficiência complexa, porque você começa a diversificar sem ser seletivo. Então, você não está diversificando seletivamente, você está pulverizando o seu capital de alguma forma, tentando se proteger de um risco que você não sabe ou de um conhecimento que você não tem. Fica uma coisa meio confusa. Eu acho que a diversificação ela tem que ser para potencializar os seus resultados com base no ciclo de competência que você definiu. É sutil isso, mas sim, quem não entendeu exatamente o que eu disse aqui, voltem depois, vai ficar gravado o vídeo, ouçam 1, 2, 3, 4 vezes, se for o caso, porque isso é muito importante. A diversificação ela tem que ser seletiva, ela tem que ser para potencializar o seu resultado, e não para fazer você se esconder atrás de um conhecimento que você não tem, que você não adquiriu. Porque às vezes a gente ouve as pessoas falando que estão diversificando porque não conhece muita coisa, então diversifica em tudo. Isso vai fazê-lo ficar ou na média ou abaixo da média, invariavelmente. A partir do momento que você diversifica seletivamente, te coloca na média ou acima dela. Tá? Então, as suas chances aumentam de ficar acima da média ao diversificar seletivamente. Tá? Então, a diferença da palavra diversificação e pulverização está no conhecimento. Se você tem conhecimento, você está diversificando. Se você não tem conhecimento, você está pulverizando. Pode ser os mesmos 20 ativos dos dois lados, mas sem conhecimento, você está jogando o teu capital lá. Você não está sendo seletivo. Eu também vejo isso como um grande problema dos investidores, principalmente aqueles que estão começando, porque eles entendem, e eu entendo diferente, né, que a diversificação ela é uma causa, mas na minha visão como investidor, a diversificação é muito mais uma consequência de você ter encontrado mais do que uma oportunidade do que propriamente uma causa, do tipo, eu preciso diversificar, então vou encontrar mais empresas. Para mim funciona muito mais, tem aqui umas 10 ou 15 empresas que eu gosto muito, acho elas muito boas, e aí eu vou distribuir meu capital nelas. Não porque eu preciso de 20 empresas para distribuir meu capital, e aí eu vou estar mais seguro. Acaba que você fica muito menos seguro, porque você não conhece elas, você se sente muito mais inseguro, não vai conseguir dormir de noite, com a carteira que você tem, além da questão óbvia de diminuir o retorno, né? De ficar abaixo da média ou performar com o mercado, como o senhor bem mesmo mencionou, professor. É isso. E aí, voltando para o nosso papo sobre quais são as classes de ativo, né? A gente já comentou bem, nós temos 3 grandes classes, né? Renda fixa, fundos imobiliários e ações. Porém, para você saber qual o ativo que você deve escolher, não basta só conhecer eles, né? Você tem que entender quais são os seus objetivos ao investir, e aí com seus objetivos, qual é o teu prazo, né? Não adianta de nada você ter um prazo de 6 meses e querer investir em fundos imobiliários ou em ações, porque o curto prazo ele é muito variável, né? Ele é muito randômico e você não consegue prever ele com um grande grau de certeza. E por conta disso, você tem que entender qual o seu prazo. Em geral, eu costumo dizer, em geral, os especialistas do mercado costumam dizer que renda fixa é muito mais voltado para curto prazo, enquanto fundos imobiliários e ações são destinados para pessoas que têm um prazo, um horizonte no investimento mais longo, médio e longo prazo, tá? Então, eu quero dar um pitaco nisso daí, porque eu acho que é importante. Eu acho que há uma falta de entendimento do mercado com relação a esse conceito, e eu tenho uma visão que é muito diferente de alguns. E eu vou justificar porque que eu acho que é diferente. Eu acho que todo mundo que investe não deveria ter prazo. Olha que curioso. Eu acho assim, eu acho que você deve montar uma carteira de investimentos pensando na perpetuidade dela, ou seja, você tem que pensar que são ativos que estão sendo construídos para você passar de geração em geração. Qual é o problema, João? Que os nossos pais, os nossos avós não tiveram o hábito de construir patrimônio em ativos como a gente faz e levar isso para os herdeiros, né? A história nossa aqui no Brasil ela é muito rasa com relação a isso. Né? Nos Estados Unidos já se fala muito disso, né? De deixar uma carteira de ações, de estoques de herança para os sucessores, já é algo mais habitual. Né? Então, você transfere esse patrimônio para os seus sucessores. Aqui no Brasil, agora que a gente está começando a ter um pouco disso. Tem sim, deixar casas, né? O cara constrói casas, compra apartamentos, deixa para os filhos lá, tudo. Isso já tem no Brasil, já mais consolidado, né?
terras, isso já tem mais consolidado, ou mesmo negócios, né? Deixar um negócio passando de geração para geração. Mas ativos financeiros listados, ainda não se tem essa praxe, ainda não se tem esse hábito, ainda não se tem essa história. Você não consegue trazer aqui para fazer uma live hoje 10 pessoas que receberam de herança carteiras de investimentos dos seus pais, avós e sucessores e antecessores. Então, é algo que é essa geração nossa que está começando a construir, né? Então, na minha leitura, o investidor não deveria ancorar a palavra horizonte de investimentos, deveria ser na perpetuidade. Ele deve estar investindo sempre bem, pensando na geração de caixa de dividendos dessas empresas, desses fundos e por aí vai, para que ele possa, em algum momento, usufruir disso e, num dado momento, isso também ser objeto de sucessão patrimonial, né? Porque nós temos 3 fases, né? De acumulação, de fruição e de sucessão, né? Só que os ativos financeiros no Brasil não tem essa história de sucessão que ficou agora para a nossa geração conseguir construir esses pilares aí. Tá? Então, só para dar meu pitaco, porque essa história de horizonte de investimentos é uma coisa muito complexa e muito delicada. Então, na minha opinião, quanto mais longo e mais perpétuo, melhor, porque aí você consegue se planejar bem para conseguir construir o seu patrimônio. Ah, Baroni, mas eu tenho 60, 65 anos. Tem que pensar dessa forma? Sim, tem que pensar dessa forma. Você vai construir sua carteira de investimentos pensando na sucessão. Baroni, eu não tenho sucessores. Bom, nesse caso, se você não trabalha com essa possibilidade de deixar isso como herança, aí há outras formas de você fazer um planejamento de consumo do seu patrimônio, ou então pensar em deixar para instituições, eventualmente, que possam se apropriar disso em benefício do coletivo. Então, por isso eu falo, são coisas que em outros países que têm um mercado de capitais já mais maduro, com mais história, isso é mais fácil de ser visto. No nosso caso aqui no Brasil, acho que a gente está construindo um capítulo novo com relação a esse tema. Tá? Então, mesmo quem não tem sucessor direto, pode-se considerar possibilidades para universidades, para instituições, enfim, hospitais beneficentes. Então, tem várias formas de você gerar essa transferência de patrimônio sem ficar muito preocupado com a questão do fator tempo aí da carteira. Desculpa me alongar, João, agora eu vou ficar quietinho. Um ponto perfeito, professor. E além dessa questão de ter essa mentalidade de investimentos perpétuos, a pessoa que está buscando investir, ela também tem que entender qual que é a aversão ao risco dela, né? Qual que é a aversão à volatilidade. Porque não adianta de nada você ter um horizonte de tempo muito grande se na primeira queda da bolsa você não se sentir confortável e vender tudo, né? E aquela sua visão de perpetuidade se vai, né, com esse momento aí de queda nas ações por não entender. Então, pergunte-se essas questões que a gente trouxe para vocês, né? Quais são os seus objetivos? Né? Você quer preservar seu capital, quer crescimento, renda? Qual que é o seu horizonte de tempo? Qual que é o seu horizonte de investimento? Você já consegue ter essa mentalidade de perpetuidade? E, por fim, você a ver sua volatilidade, você suportaria ver o seu portfólio caindo, né? Um dia, uma semana, muitas vezes um mês, e você conseguiria estar nesse momento tranquilo? Então, se pergunte isso e você vai entender qual é o perfil que mais faz sentido para você, tá? Então, entendido o seu perfil, né? Entendido o que são as classes ativas e tudo mais, vamos entender o que é o círculo de competência, né? E aí, basicamente, o círculo de competência, ou nossas escolhas estão relacionadas a ele, né? E aí, diferentes pessoas, elas têm diferentes sentimentos. E diferentes pessoas buscam diferentes coisas. Tanto é que a gente colocou aqui 3 grandes perfis, né? O perfil bilionário em treinamento, ele é uma pessoa que está muito mais disposto a se expor a maior parte do seu patrimônio à volatilidade da renda variável, principalmente ações, tá? Mas também fundos imobiliários, está muito mais em uma fase de crescimento. O professor trouxe bem as 3 fases da vida do investidor, né? E esse investidor bilionário em treinamento, grande parte das vezes, ele está nessa fase de acumulação. Já o magnata da renda passiva, ele possui uma certa tolerância à volatilidade, muitas vezes, tá? Mas eu acho que o grande apelo dele é que ele gosta ou busca aquela renda passiva, aquela renda
mensal, trimestral, semestral, etc., mas aquela renda recorrente, e aí grande parte das vezes essa renda recorrente vem com fundos imobiliários. E aí, por fim, última classe, o último tipo de perfil que a gente quer trazer para vocês é o capitão reserva, que ele não tolera volatilidade da renda variável e, por conta disso, é recomendado que ele se exponha muito mais à renda fixa, tá? Assim, ele pode surfar momentos, surfar uma boa rentabilidade, não tão boa quanto da renda variável, mas ainda assim uma boa rentabilidade, né? Compondo o seu capital muitas vezes, e grande parte das vezes, acima da inflação, tá? Sem se expor à volatilidade da renda variável. E aí, só para finalizar esse ponto do círculo de competência, um ponto muito importante quando a gente está investindo é se sentir confortável, né? Porque não adianta de nada você ter uma carteira que você não está nada confortável com ela. Porque, como eu mencionei, se tiver qualquer estresse, você vai querer vender ela no outro dia, né? Ou ela pode estar prejudicando a qualidade da sua vida, a qualidade do seu sono, entre outros pontos. Então, você tem que ter ativos aos quais você está confortável. E para você estar confortável, esses ativos precisam estar dentro do seu círculo de competência. Então, entendam que vocês precisam saber o que é aquele ativo, vocês precisam compreender aquele ativo para que com isso você se sinta confortável para continuar investindo nele, entender o que é uma queda por conta de ruído, o que não é, o que é uma queda fundamentada, o que não é, tá? Então, entendam realmente entendam o que vocês entendem e com isso busquem investir em ativos que faz sentido para vocês. E aí, por fim, né, a importância da diversificação. Né? A diversificação ela pode ser muito além do que classe de ativo. Né? Pô, vou diversificar em renda fixa e renda variável. Vocês podem diversificar por ativos dentro de cada uma dessas classes, por setores em cada um desses ativos, por geografias diferentes. Né? E aí a diversificação ela tem como principal objetivo você se proteger do que você não sabe. Né? O Buffett fala muito sobre a diversificação é a proteção contra a ignorância, porque a gente não tem certeza de nada, né? Nada vai mudar o fato de que os investimentos que você está fazendo são para o seu futuro e o futuro é incerto, né? Existem muito mais cenários do que os que vão se concretizar e por conta disso existem incerteza e a diversificação nos protege contra essa incerteza. Ela dilui grande parte dos riscos do investimento, diminui muito a chance do investidor e a ruína, que é um dos grandes problemas de se investir, um dos grandes riscos de se investir, tá? Além disso, faz você conseguir se expor a ativos que possuam uma rentabilidade muito interessante e isso potencializaria a sua carteira. Se o senhor quiser comentar, professor, sobre diversificação. É muito rápido o que eu vou dizer. É exatamente essa frase de proteção contra a ignorância, que eu acho que ela é mal entendida por alguns investidores e entende que então eu vou ser ignorante e vou diversificar já que eu estou me protegendo. Não é bem isso. A ignorância nesse contexto não é uma ausência de conhecimento total, é uma ignorância de não conseguir derivar o seu conhecimento o suficiente ao ponto de ter certeza de tudo. Então, veja bem, mesmo eu conhecendo bem 10, 15 ativos, eu tenho que pressupor que algumas coisas eu não sei sobre eles e que algumas coisas podem acontecer ao ponto de me gerar perdas. Não é ausência de conhecimento, ignorância total, plena. Tá? Então é só para deixar claro isso. Tá? Eu acho que é um ponto, né? Porque a questão da ignorância, muitas vezes ela é má vista, né? Pô, ignorância é uma pessoa burra, algo nesse sentido. Mas quando a gente está falando de investimento, ignorância é realmente não saber o que vai acontecer, né? Nada muda o fato de que você só consegue olhar para o passado e a gente está aqui investindo em coisas para o futuro, né? E grande parte das vezes o futuro não é igual ao passado. Então acaba que você tem essa incerteza, né? Acho que a incerteza talvez seria a melhor tradução para essa frase, né? O investimento é proteção contra a incerteza. Isso. E é mais ou menos isso que a gente busca diversificando. Ótimo. E aí, para finalizar essa questão da diversificação, a gente já falou bem, né? O cerne da diversificação, ele tem que ser proteger contra os riscos. E a diversificação, ela tem que estar baseada no círculo de competência. Senão a gente volta naquele ponto que o professor falou,
né? De você diversificar só por diversificar, acabar fugindo do seu círculo de competência, e aí você faz uma pulverização em vez de uma diversificação. Isso prejudica e muito a sua carteira. Então, tenham isso em mente, né? A diversificação ela pode ajudar muito se ela for feita da maneira correta, porém, se ela for feita da maneira errada ou pelos motivos errados, ela pode prejudicar toda a sua carteira, todo o seu desempenho, toda a sua rentabilidade, tá bem? Então, acho que eram esses os pontos que eu gostaria de trazer dessa caminhada até a seleção dos ativos, e a partir de agora, a gente vai trazer cada um dos perfis, quais são os ativos, quais são as classes de cada um dos perfis que mais faria sentido na nossa visão. Não sei se o senhor quer complementar mais alguma coisa até esse ponto, professor. Não, tranquilo, João, pode seguir. Beleza. Então, vamos lá. Como pessoal, só uma coisa, João, desculpa. Eu vi que o Francisco aqui está mandando pergunta, o Marcelo mandou, tal. Podem mandando perguntas, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai responder para vocês. O Francisco perguntou sobre o shopping, daqui a pouquinho a gente vai falar. Pode ficar tranquilo. E tiver também sobre ações, podem colocar. Sim, eu tô de olho aqui, eu estou selecionando os que apareceram, eu vou selecionar para a gente responder daqui a pouco. Tá bem. Então, vamos começar pelo Capitão Reserva, né? Você que foi selecionado ou você que tem o perfil do Capitão Reserva, como você deveria agir? Quais são as classes de ativos que mais faz sentido para você, tá? O Capitão Reserva, ele tem muito um perfil de uma pessoa que se expõe menos à renda variável, e percebam que eu falo menos e não se expõe, então você tem uma alocação menor em renda variável e ainda assim pode ser interessante para você ter ativos de renda variável, e ele tem isso justificado por uma menor tolerância à volatilidade, né? O pouco que esse investidor ele vai se expor à renda variável, ele tem que ser embasado ou buscando ativos menos arriscados e mais resilientes. Então, vamos lá, rapidinho, tá? Ativos com maior exposição. Renda fixa, tá? Porque são ativos que, como o professor Baroni comentou, você tem um prazo definido e uma rentabilidade definida, e aí você pode até ter uma volatilidade ao longo do caminho com marcação a mercado, mas até o pré-fixado, que é um dos que mais possuem volatilidade, se você segurar até o prazo final, do início ao fim, você sabe quanto você vai ganhar. Então, você tem uma previsibilidade muito grande, tá? Então, maior exposição à renda fixa, fundos diversos, tá? Um pouco menos, FIIs de tijolos, o professor pode comentar um pouquinho sobre isso, e fundos de renda fixa, tá? Ter uma reserva de emergência mais robusta e ativos com uma menor exposição, ações e FIIs de papel. Se o senhor quiser comentar um pouquinho, professor, fica à vontade sobre fundos imobiliários. Rapidamente, fundos de tijolos basicamente são fundos de renda, são ativos que geram aluguéis, e os fundos de papéis são ativos de dívidas imobiliárias, são ativos que geram renda através de papéis, de títulos, né, que foram emitidos a fim de financiar algo relacionado ao mercado imobiliário, né? Se fosse do agro, seria o FIAGRO. No caso do imobiliário, é o fundo de CRI, o fundo de recebíveis. Mas, basicamente, é isso. E aí a ideia dos fundos de tijolos, basicamente, é que você tem muito aquela tranquilidade de ter um imóvel lastreando, um bem lastreando essa opção, tá? Na classe de ações de renda variável, como a gente está falando aqui, né, que o Capitão Reserva teria uma exposição um pouco menor, nós estamos falando de empresas resilientes em setores muito resilientes. E quais são esses setores? Setor elétrico, setor bancário, setor de telecomunicações, entre outros, tá? Mas tem uma exposição menor a esse tipo de ativo porque ele possui uma volatilidade maior, ele varia mais e ele é um pouco mais complexo de se entender. Então, essas são as principais classes de ativos do Capitão Reserva. O magnata da renda passiva, ele é uma pessoa que possui uma maior exposição à renda variável, tá? E por que disso? Porque ele busca uma renda recorrente mensal, ou trimestral, ou semestral, né? Ele possui grande parte da sua carteira, uma boa porcentagem da sua carteira
em renda variável, mas também possui uma certa alocação em renda fixa para fazer essa compensação, tá? Os principais ativos que nós recomendamos para vocês é renda fixa num menor percentual do que para o capital reserva, e aí entram fundos imobiliários, tanto FIIs de tijolos quanto FIIs de papéis e ações nacionais. E essas ações, a gente recomenda que sejam de empresas mais resilientes, que tenham um payout, como o professor mesmo mencionou, ou seja, uma distribuição no seu lucro líquido, em geral acima de 40%, tá? E essas empresas devem estar posicionadas em setores perenes, com contratos a longo prazo, com fluxo de caixa previsível, entre outros pontos. E as pessoas costumam chamar essas empresas de dividendeiras, né, que distribuem bons dividendos. É mais ou menos essa alocação que a gente gostaria de trazer para vocês, caso você seja um magnata da renda passiva, como o professor Baroni. Tá? Acho que é isso, né, professor? Tem algum ponto? É isso, não, é só que o Odilon fez um comentário aqui pertinente, que essa ignorância é quanto ao imponderável. Muito bem pontuado, Odilon, parabéns, é exatamente isso mesmo. Olha, eu estou selecionando perguntas aqui, viu, João? Já temos umas 8 aqui, então pode seguir aí que daqui a pouco a gente vai começar a responder. Ótimo, e para você que é o bilionário em treinamento, a nossa alocação sugerida, né, é grande parte em ações, fundos imobiliários de papel e fundos imobiliários de tijolos, tá? E essas ações serão aquelas que possuem um maior potencial de crescimento, um maior potencial de reinvestir no próprio negócio e, com isso, crescer o seu negócio, tá? E aí a gente pode buscar setores mais promissores, buscar ativos que possuem um payout menor e que, em vez de distribuir o dinheiro para o sócio, ela reinveste para crescer, né? E aí você compor esse capital. São pessoas que buscam compor o seu capital a altas taxas por bastante tempo, tá? E por conta disso, e até por entender melhor sobre os ativos, classes de ativos, etc., tem uma menor alocação em renda fixa. Ainda assim, é interessante ter um pouco em renda fixa, tá? Mas esse tipo de investidor buscaria muito mais ações, fundos de papel e fundos imobiliários de tijolo, tá? Qual é você? Quem é você no mundo dos investimentos? Responde aí que a gente quer saber. Capitão reserva, magnata da renda passiva ou bilionário em treinamento, tá? E aí, agora que você já sabe, né, quem você é, quais as categorias de ativos que mais fazem match com você, né, que mais dão match com você, que mais faz sentido para o seu perfil, falta o último ponto, que era como montar a sua carteira, como selecionar os ativos. E para isso nós estamos trazendo uma super oportunidade para todos que estão aqui presentes, tá? A Suno Premium, ela vai ajudar vocês nessa última tarefa, que é, se não a mais crucial, que é montar a carteira de investimento, selecionar quais ativos mais fazem sentido para o seu perfil, tá? E por conta disso, nós estamos trazendo, como eu disse para vocês, uma baita oportunidade, uma ótima oportunidade para todos vocês. É a nossa assinatura mais vendida com 30% de desconto durante um ano, tá? Então, a nossa assinatura mais vendida vai sair por R$ 38,00, um pouquinho menos de R$ 40,00 por mês, tá? Com esse descontão que a gente está trazendo para vocês. É uma oportunidade de vocês conseguirem se embasar nos nossos materiais, não só para a seleção de ativos, mas também para a seleção do percentual em cada uma dessas classes que a gente trouxe anteriormente, né, professor? Exatamente. E lembrando que tem uma ferramenta, né? Eu acho que está no próximo slide aí, João. Tem uma ferramenta, né, que chama-se Suno Portfólio, que é justamente uma ferramenta exclusiva para te guiar a construir sua carteira de ativos. Então, você tem, inclusive, um curso que te ensina a usar o Suno Portfólio, além de desvendar um pouco a renda fixa. Então, são 6 carteiras recomendadas, inclusive aí de fundos imobiliários, né, que a gente tem conseguido um resultado bem interessante, relatórios bem fáceis de você interagir com PDF e também áudio, né? Você não gosta, às vezes, da leitura ali, você pode ouvi-lo também. Plantão de dúvidas, sempre ao vivo aí, todas as semanas,
tem plantões de dúvidas, né? Os meus plantões são às quartas-feiras, às 10 da manhã. Lembrando que ficam gravados esses plantões, você pode, inclusive, consultar outros plantões. Enfim, é algo que você desenvolve bastante conhecimento nesses plantões, são dúvidas muito pertinentes que chegam e a gente responde ao vivo, a gente monta um slidezinho para todo mundo e respondemos ao vivo ali por esses slides. Então, são 5 pontos importantes, mas eu quero voltar a destacar aqui isso no portfólio, uma vez que a gente está falando aqui, né, do capitão reserva, do magnata da renda passiva e bilionário em treinamento. Então, para você entender melhor sobre como alocar os seus ativos, o Suno Portfólio é uma ferramenta dentro da assinatura Suno Premium que vai te ajudar a tomar essa decisão da maneira mais adequada, tá certo? Então, para quem está chegando agora, aproveita, tá? É por tempo limitadíssimo a assinatura Suno Premium, a mais vendida da Suno, com baita desconto para vocês, 30% de desconto na assinatura anual, sai por menos de R$40 por mês, e nós vamos trazer todos esses materiais, né? Então, assim, recapitulando, você tem diversos pontos no momento de construir essa carteira, né? Você tem que entender quais são os tipos de ativo, qual é o perfil, qual é o seu perfil, né? Entender quais são os tipos de ativo que estão dentro do seu círculo de competência, o que é diversificação, e depois selecionar quais ativos você vai utilizar para compor sua carteira. E o Suno Premium ajuda em todos esses pontos, né? O professor bem mesmo mencionou, a gente tem plantões semanais, tem tanto plantões de fundos imobiliários quanto plantão de ações, tá? Ô, João. Sim. Ó, primeiríssima mão, chegou para mim aqui, ó, resultado da enquete. Magnata da renda passiva, 51%. Capitão reserva, 30%. E bilionário em treinamento, 18%. Tá vendo por que fundo imobiliário é paixão nacional? Tá vendo, João? Então eu te falei. Tá vendo? Estamos em minoria os bilionários em treinamento, mas é uma classe que eu acho que vai crescer bastante aí no futuro ainda. Tenho fé. Ô, João, a gente já está adiantado um pouquinho na hora aqui. Deixa essa tela para o pessoal aí entrando no QR Code e tudo. De repente você vai lá para o pessoal ver também quais são as considerações. Tem as carteiras recomendadas, pessoal. São 6 carteiras, então, entendendo melhor a renda fixa, 2 cursos, né? Mas enquanto você deixa aí, João, vamos respondendo umas perguntas. Primeira pergunta que eu vou colocar aqui, ela tem a ver com nós dois. Quando começarmos a investir com pouco dinheiro, temos que ver fundos imobiliários e ações com a intenção na valorização. Por que investir em ambos que já estão muito solidificados custa mais caro? O que você acha disso aí, João? Eu acho que depende muito do perfil, né? E muitas vezes, quando a gente está falando no mundo dos investimentos, a gente está falando muito mais de consistência do que propriamente de rentabilidade, né? Porque assim, a gente fala muito do Warren Buffett. O Warren Buffett é o principal investidor do mundo, e ele só chegou lá não porque ele fez 20% em um ano, ou em 2, ou em 5, mas porque ele faz 20% ao ano durante 60 anos, né? Eu acho que o que traz consistência para uma pessoa é ela ter uma carteira de qualidade e aderente ao seu perfil. Seja ela com fundos imobiliários, seja ela com ações, tá? Então, eu acho que depende muito de cada pessoa. Existem pessoas que isso pode ser verdade, existem outras que não, né? Então, eu tenho mais essa visão, professor. Não, foi na mosca. Eu acho que a consistência é a palavra mais importante aí e de novo, é a questão excludente. As pessoas criam alguns conceitos que, na minha opinião, eles não são embasados em nada, nem em teoria, nem em prática. É uma coisa que, às vezes, vai se falando e as pessoas vão replicando aquilo ali como se fosse realmente uma verdade. Então, eu sou jovem, só vou investir em ações e quando eu tiver muito dinheiro eu vou começar em fundo imobiliário. Sabe, não, vou começar em fundo imobiliário porque eu quero já gerar renda. Sabe, a consistência que é o nome é o ciclo de competências e a consistência. Você delimita o seu ciclo, revisita de tempos em tempos e mantém consistente. Ó, João, agora eu vou falar aqui 2 que é mais comigo, aí depois eu te passo aqui para a próxima. Professor, por que PQDP só é negociado em mesa balcão? Acho um fundo bom, mesmo com processo de imposto de renda, e iria agradecer muito se for possível responder. Eu concordo com você que é um fundo muito bom, Parque Dom Pedro, um dos principais shoppings da América Latina,
Agora, eu só queria ver se eu entendi bem, que eu acho que o PQDP11, ele é um fundo passivo, ele é das antigas. Ele não é negociado no balcão mais. O que eu acho que talvez você possa estar confundindo é o SHDP11, que é um fundo, inclusive, que eu acho que só tem 3 cotistas. Ele sim pode ser negociado fora da bolsa, né, no mercado balcão, se eu entendi bem a sua dúvida, tá certo? Então, espero ter respondido. Agora, ter baixa liquidez não quer dizer que está fora. O PQDP tem baixa liquidez, mas ele é negociado na bolsa como qualquer outro fundo, tá? E a outra pergunta, essa é até interessante eu responder, mas o João pode dar um pitaco também. Os FIIs e shoppings são ligados diretamente ao setor de varejo. Essa ligação pode ser problemática? De fato, o fundo de shopping tem forte relação com varejistas. Maiores e menores, locais, nacionais, internacionais, franquias de todos os lados. A questão é essa, né? O varejo ele pode ter alguns problemas específicos, pontuais, mas em linhas gerais o varejo ele se reinventa. Então, quando você está investindo numa empresa de varejo listada na bolsa, você realmente está tomando um risco mais direcional àquela empresa, àquela companhia. Quando você está investindo num fundo de shopping center, você está pulverizando, literalmente, você está pulverizando esse risco, uma vez que você tem franquias de todos os tipos, gêneros e graus ali, e você está com uma leitura diferente do comportamento do varejo e do consumo, tá? Você tem segmentação, você tem dominância de ativos, são outras camadas, outras derivadas da análise do que simplesmente... Porque a gente vê muitas pessoas que investem no mercado de ações que usam, né, essa questão, né? Não, eu não invisto em empresas de varejo. Entendo e respeito, compreendo, respeito. No caso de fundos de shoppings, você não está investindo diretamente nessas varejistas, tá? Você está investindo em entretenimento, em lazer, em gastronomia e num consumo numa outra camada, numa outra derivada, inclusive logística, porque depois, né, principalmente da pandemia, os fundos imobiliários, os ativos de shoppings, eles passaram a ser quase que um marketplace, um ponto de entrega, ali, um hub de entrega de empresas, né, que vendem pela internet, que você retira nas lojas. Então, vai além de uma exposição direta a varejo. Concorda comigo, João? E fica à vontade de discordar. Claro, eu entendo que são duas camadas diferentes, né? Eu gosto de pensar assim, né? Para uma empresa ela dar lucro, para o investidor de ações, o que importa é a geração de caixa, tá? E aí eu vou ser muito simplista, quem é contador talvez brigue comigo, mas eu vou ser simplista pelo objetivo da live, mas o que importa para uma empresa é dar lucro para o investidor, né? Ela precisa dar lucro para você ter os seus ganhos. E para uma empresa dar lucro, ela, antes disso, precisa pagar o seu aluguel de um shopping, por exemplo. Então, eu acho que são camadas diferentes. Quem investe em shoppings via fundos imobiliários estão muito mais protegidos contra a ciclicidade do varejo do que quem investe nas próprias empresas de varejo, tá? Eu acho que são coisas distintas. E aí, professor? Sim. Sim, não, é só para lembrar o pessoal aqui que o curso Viva de Dividendos é só nesta oferta, tá? É um curso que realmente ajuda bastante a você construir essa sua vida de investidor focado em dividendos. Então, só lembrando aí, certo, João? Certo. E até eu queria voltar e passar novamente para o que carrega essa assinatura, tá? Para quem assinar hoje e acaba que ganha o curso Viva de Dividendos, é o curso nosso mais vendido e ele ensina vocês, ajuda vocês a compor a trajetória até vocês conseguirem viver de dividendos, atingir esse objetivo, tá? E a nossa assinatura, para quem possuir ela, vai ter acesso a 6 carteiras, tá? Então você vai ter uma carteira específica para renda fixa, então você vai conseguir compor aquele percentual do seu perfil, da sua carteira de renda fixa com os melhores fundos indicados, tá? A gente indica fundo por fundo. Ela vai ter, das 6 carteiras, né? Renda fixa, você vai ter uma carteira de fundos imobiliários, né? Que o professor Baroniel Head, né? Comanda a carteira de fundos imobiliários da Suno, que vai ter indicação de quais são os fundos imobiliários recomendados para você ter na sua carteira. Você vai ter 2 carteiras de ações, uma com foco em dividendos e uma com foco em valorização, a depender do seu perfil.
você pode escolher uma ou outra, ou uma e outra, né? Além disso, você vai ter uma carteira ligada a fundos de investimento. Então, e além da carteira Start que está inclusa, tá? Então, são 6 carteiras e elas vão ajudar e muito você a compor o seu portfólio. E para você entender qual que é o percentual de cada classe de ativos no seu portfólio, a gente tem o Suno Portfólio, que é uma ferramenta que vai dizer, bom, você tem um perfil mais X, então se você tem o perfil X, seria recomendado você ter X% em renda fixa, Y% em fundos imobiliários, Z% em ações. E aí, com isso, você consegue ter uma ideia de rebalanceamento de carteira trimestre após trimestre. Que é a pergunta do Giovanni aqui. Faça a composição 25 ações, 25 FIIs, 25 renda fixa, 25 caixa. Estaria errado? Não dá para saber. Depende muito de você e é por isso que o Suno Portfólio está aí para te ajudar. Exatamente. É exatamente isso. Né? Então, é isso, pessoal. Vou colocar o QR Code novamente, tá? Corre e aproveita, que é por tempo limitadíssimo. A gente não abre essa promoção. Raramente a gente abre a promoção de desconto de tão relevante no Suno Premium. Ele vai sair por menos do que R$40 por mês. Então, corre, aproveita. E para quem já é assinante da Suno, eu vi algumas dúvidas no chat sobre, pô, já sou assinante de fundos imobiliários, da assinatura de fundos imobiliários, ou eu já sou assinante de ações, ou eu sou assinante da Start. O que acontece com a minha assinatura? Basicamente, ela fica pausada e você vai poder usufruir da assinatura Suno Premium, tá? Por esse 1 ano, e depois que acabar esse 1 ano da sua Suno Premium, você volta para a sua assinatura normal, tá? Então, você não perde a sua assinatura. Ela vai ficar pausada durante esse tempo. Tá certo? Não sei se o senhor tem mais alguma dúvida que queira buscar, professor. Não, João, temos mais alguns poucos minutinhos aqui. Vamos bem rapidinho para a gente conseguir responder as últimas que estão em destaque, pessoal. Rapidinho. Sou Suno Premium, tenho dentro da carteira 40 ações, 40, 25 FIIs, etc, etc. Acabo colando 10, 15 ativos por categoria. No final, fiquei com 51, pulverizando ou diversificando? Diversificando, justamente porque você fez uma diversificação seletiva, né? Você escolheu seletivamente. Você procurou estudar os ativos que estão lá e montou a sua carteira seletivamente. Então, não é... E outra coisa também que as pessoas falam, a pulverização, você pode estar com 10 pulverizado ou 200 pulverizado. Da mesma forma que você pode estar com 200 diversificados. O que vai diferenciar é conhecimento. O que diferencia pulverização de diversificação é conhecimento. Se você conhece o assunto, você está diversificando. Lembra a história do shopping que eu acabei de falar? Quando você investe num fundo de shopping, você está diversificando, você está escolhendo seletivamente, mas dentro daquele shopping, de todas aquelas franquias que estão ali, você não consegue acompanhar cada uma daquelas operações individualmente. São 200, 300 lojas por shopping. Então, aí sim, ali você está pulverizado. Mas isso não é negativo, não. Porque você está selecionando um fundo que tem um histórico positivo, aí você escolheu as melhores opções dentre aquelas disponíveis no mercado, então você diversificou, mas sabendo que indiretamente você está no risco pulverizado das varejistas. Olha que legal esse raciocínio. Acho que eu nunca tinha feito esse raciocínio aqui com o pessoal, João. Muito bacana esse raciocínio, tá? É uma diversificação numa camada de fundos de shoppings e ali uma pulverização do setor varejista, não é, João? Porque ali você tem o cara da casquinha de sorvete, o cara que vende a bolsa de luxo, que vende a calça masculina, que vende a joia, enfim, tem de tudo ali. Então, ali você está pulverizando no risco varejista. Concorda, João? Concordo, e até em outros setores, né? Por exemplo, academias muito mais vistas agora em shopping centers, entre outros pontos que acabam por diluir muito esse risco de exposição ao varejo, né? É isso. Vamos lá, rapidinho aqui, vai bola. Não entendo como o FII vai gerar renda mensal uma vez que são voláteis. Fácil de te explicar. É porque a renda ela não tem a relação com a cota. Imagina que você tem um apartamento que está alocado por R$3.000. O valor daquele preço daquele apartamento pode mudar. Vai ter gente que no mês vai vender o seu apartamento ali por 300 mil, outro vai vender por 350, outro vai vender por 280, mas o aluguel que você recebe todo mês é aquele valor, ele é previsível. Então, os rendimentos não têm essa relação com o preço da cota. Aqui é um assunto polêmico, eu não vou entrar nesse detalhe. Professor, consórcio é investimento? Por que eu digo que é polêmico? Porque tem uma vertente de pessoas que diz que não é investimento e tem uma vertente de pessoas que diz que é investimento que você pode
potencializar isso daí. Não vou entrar nesse detalhe, eu acho que você vai encontrar respostas dos dois lados, e não necessariamente elas vão ser conclusivas, porque vai depender de você. Você pode usá-lo como investimento ou não. Por que eu resolvi colocar isso daqui? Não é a nossa praia, a gente não entende aqui de consórcio. Mas sabe por quê? Porque às vezes a gente vê muito falando isso de fundo imobiliário, né? Que o fundo imobiliário ele não cresce, o fundo imobiliário ele não é bom como as ações porque ele não cresce. Eu acho que existe, de novo, uma interpretação equivocada do produto. Então você precisa entender a essência do produto. Entenda a essência do fundo imobiliário, entenda a essência do consórcio, entenda a essência de aplicar no Tesouro Direto, porque depois que você entender a essência, aí você vai concluir se aquilo ali faz sentido para você ou não. Para alguns, fundo imobiliário não faz sentido porque ele não cresce, mas para mim faz bastante sentido porque o jeito dele crescer é diferente daquilo que uma empresa de valor, né, de growth busca, ou uma empresa internacional de tecnologia, etc. Então, entender o produto, a dinâmica do produto, a essência, vai fazer com que você construa uma linha de pensamento e não entre nessas polêmicas desnecessariamente, porque não há necessidade. Né? Se consórcio é ou não, se fundo imobiliário vai crescer ou não, tudo vai ter uma dinâmica própria. Todo produto tem uma dinâmica própria, e acho que isso é o mais importante. Agora é com você, João. Em uma carteira de ações, quais setores devem ser mais privilegiados? Acho que assim, como tudo nos investimentos, depende muito da carteira que você quer montar, tá? Mas eu não montaria uma carteira sem olhar pelo menos para o setor elétrico. Eu acho que tem bastante oportunidade de setor elétrico. Commodity, o Brasil, querendo ou não, tem muita vantagem competitiva em relação ao mundo dentro de commodities, então eu montaria uma carteira olhando para commodities. Agro, o agro é muito forte no Brasil e tem ótimas oportunidades na Bolsa Brasileira desse segmento, tá? E acho que para finalizar, até já comentei um pouquinho, né? Telecom, acho que tem boas oportunidades também em telecom, tá, professor? Acho que esses são bons setores para se ter. Beleza, e as duas últimas, primeiro aqui do Vladimir, é um bom momento para se investir em renda fixa, para criar proteção? Bom, diferentemente do que várias pessoas pensam, eu acho que a renda fixa, ela sim tem um histórico positivo no Brasil. Eu acho que tem espaço para renda fixa em qualquer cenário. A questão é você saber dosar o quanto você vai ter de estratégia e subestratégia dentro da sua carteira. Se for para proteção, manter reservas, sempre é hora. Eu acho que sempre você tem que pensar nessa condição, tá? Eu acho que muitas das vezes há também um entendimento um pouco difuso com relação à renda fixa, qual é a necessidade da renda fixa dentro de uma carteira de investimentos. A renda fixa ela pode ser usada, inclusive, para te dar um carrego até que você encontre melhores oportunidades para alocar numa emissão de cotas de fundos imobiliários, participar de uma subscrição, né? Você comprar ações em um determinado momento que você esteja mais favorável. Então, ou mesmo para usar como reservas para você de alguma forma. Então, acho que sim, tem espaço. Não vamos nos esquecer que os juros caiu, mas ainda é 13,25, é mais de 1% ao mês. Então, é importante vocês lembrarem desses detalhes. No Brasil, a gente vem diminuindo, né? Eu até falei outro dia, o João, o histórico de renda fixa no mundo dos fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários têm 30 anos. Se a gente dividir isso em 3 partes, embora a primeira parte ela ficasse um pouquinho ali diferente, porque a primeira parte ela considera uma época ali que os juros foram muito, muito, muito altos, mas se a gente considerar um pouco disso, a gente teve uma Selic média de 22% nos primeiros 10 anos de fundos imobiliários. Na segunda década, a gente teve uma média aí perto de 13%, e nessa última década agora, por volta de 9 e pouquinho. Então, assim, a renda fixa ela é desafiadora. Não estou defendendo a renda fixa, não é isso, não é isso. Não me interpretem mal. É só para mostrar que ela compõe, independente do capitão reserva, do magnata ou do bilionário, ela pode compor o seu portfólio a depender da dosagem que você está colocando. Eu acho que isso é importante de esclarecer para todo mundo. E, por fim, última pergunta, minha dúvida é com a Selic baixa, não é que a Selic, se com Selic baixa, os fundos de papel vão se valorizar mesmo pagando menos. Os fundos de papel atrelados ao IPCA, ou eles só vão cair. É engraçado esse tipo de pergunta. Por que eu acho engraçado? Porque hoje nós temos uma quantidade de investidores que investem em fundos imobiliários que eles nunca viram a Selic mais baixa. Isso é muito fascinante de ver uma indústria tão nova, né? Então, nós temos 30 anos de vida em fundos imobiliários,
porém, esses últimos 2, 3 anos, talvez aí tenha tido a maior quantidade de novos investidores. E fundos de recebíveis, cá entre nós, né, eles começaram no Brasil mesmo há bastante tempo, mas há 10, 12 anos atrás era menos de 3% do mercado e hoje é 44%, 45%. Então, de fato, você tem hoje a grande parte dos investidores que investem em fundos imobiliários de recebíveis e eles nunca viram esse movimento. Então, deixa eu contar para vocês o que eu visualizo, como eu enxergo essa questão. Sim, os juros caindo, o que acontece? Você vai tendo naturalmente mais migração para a renda variável. Isso por si só já traz um fluxo comprador em geral. Mas o que acontece, na verdade, com os fundos de recebíveis? As pessoas, do mesmo jeito que elas comparam na alta, elas vão comparar na baixa. Ou seja, hoje, muitas das vezes as pessoas acabam não investindo em fundos de recebíveis porque olham para a Selic e vê uma Selic mais atrativa. Se a Selic cai, os fundos imobiliários, os rendimentos dos fundos imobiliários não necessariamente vão cair na mesma intensidade da Selic, principalmente nesse caso que você fala do IPCA, porque a indexação é pela inflação. E aí você, olhando para um horizonte de 6 a 12 meses, é razoável, eu não tenho bola de cristal, mas é razoável você imaginar que os juros tendem a cair, né? As pesquisas indicam que o juro terminal é daqui aí 6 a 18 meses, né? No caso, mais para 18 meses, obviamente. No caso da inflação, hoje ela está muito baixa, uma tendência é que ela suba um pouco e você encontre um ponto mais neutro para o padrão Brasil. E aí o que acontece? Quando você comparar lá nessa situação, você vai perceber que o fundo de recebível pagando ainda 0,9%, 1% ao mês, ele vai ser muito atrativo comparando com uma Selic mais baixa, ou um juro real, né, uma IPCA+, também mais baixo. Então, pode acontecer um movimento ao contrário, de você ter os fundos imobiliários de recebíveis se apreciando, como a gente já viu em momentos passados de queda de juros. A questão é que enquanto você não tiver uma Selic terminal de 1 dígito e uma inflação um pouco mais alta do que a gente está vendo agora, isso fica meio nebuloso. É isso que eu falo, pessoal. Os juros altos, ele é difuso, né? Porque ele confunde as pessoas, né? Além dele ser uma draga de dinheiro para a renda fixa, né? Ele puxa muito dinheiro para a renda fixa. O inverso é verdadeiro. A partir do momento que você passa a ter juro de 1 dígito e você tem um título IPCA mais abaixo aí de 4,5, indo para 4, que seria um número razoável para os padrões de Brasil, você tem naturalmente uma busca por capital em renda variável e isso faz com que os fundos possam se apreciar. Lembrando, estou falando no sentido macro, estou falando em linhas gerais, agora caso a caso. Eu tenho um fundo imobiliário que ele é totalmente indexado a CDI, ou tem majoritariamente CDI. O rendimento por cota vai cair? É óbvio que vai cair, mas aí volta na história que eu falei da natureza do investimento. Você tem que entender a natureza do investimento. Se você colocou o fundo para apenas enquanto a Selic estiver em 2 dígitos, então é óbvio que você vai ficar insatisfeito com o resultado lá na frente. Mas mesmo assim, se você comparar o yield desse fundo potencialmente com um Tesouro Selic, você ainda assim vai enxergar a vantagem no fundo de recebível, muito possivelmente, justamente porque no relativo, ele cai no absoluto, mas no relativo ele fica até mais interessante. Veja o que eu falei. No absoluto, né, o rendimento por cota pode ficar menor. Mas no relativo, quando você faz a comparação, né, em quantos por cento do CDI ele pode até ficar melhor do que hoje. E os fundos IPCA, a mesma coisa. Muitas das vezes, no absoluto, você tem uma sensação de que ele está sendo ineficiente, mas no relativo, a tendência é que isso se equipare, tá bom? Desculpa me alongar, João, mas era a última resposta aqui. Eu acho que essa é uma dúvida que acabou sendo positiva para a gente falar genericamente aqui para todo mundo, tá bom? Uma aula, professor. Que isso, acho Imagina. que todo mundo aprendeu com isso. É isso. Então, obrigado a todos aí, João. Tem algum encerramento aí? Não, é isso. Acho que queria agradecer ao convite, a oportunidade de a gente conversar esse papo bacana sobre perfil investidor, o que é uma carteira e responder as dúvidas. E lembrar novamente, tá? Que a gente está com a promoção por tempo limitadíssimo. Corre Suno Premium com 30% de desconto. Quem comprar hoje
vai ganhar o bônus do curso de Vivre Dividendos. Só apontar a câmera para o QR Code ou acessar o link da descrição, tá, professor? E é isso, meu encerramento. É isso, gente. Muito obrigado. Boa noite, boa semana a todos vocês. Parabéns ao time da Sun, os slides ficaram ótimos. Parabéns pela campanha e boa semana. Até a próxima. Valeu!